Então, quando a gente começou a desenvolver a ideia de ter um programa que fosse ao encontro da pobreza rural, porque o Rio Rural é isso, nós não estamos só preservando o meio ambiente, nós estamos preservando aquele que é o indivíduo mais importante no meio ambiente. Porque antes de cuidarmos, eu costumo brincar, dos demais mamíferos, né? Nós temos que cuidar dos nossos mamíferos, nossas crianças, né? Aqueles que são, enfim, de fato o centro dessa atenção, que são as populações rurais. Que durante muito tempo elas estiveram tão largadas que migraram para as cidades e colocaram esse nome êxodo rural, genericamente, o êxodo rural, como se fosse algo absolutamente inexorável, incontrolável, algo incontrolável. Não era incontrolável, era controlável. Tanto era controlável que muitos países fizeram seu desenvolvimento industrial e não perderam população na proporção que o Brasil perdeu no campo. Então, houve uma desvalorização, você acha, que num determinado momento histórico? Houve uma desvalorização, sim. Houve denegrir a imagem do cidadão rural como se fosse um cidadão de segunda categoria, o caipira, o jacatatu. A partir de quê que você poderia Eu acho que a dizer? partir de um preconceito onde o Brasil começou a comprar um modelo que vinha do exterior, um modelo muito urbano, urbanoide, um modelo que parecia que tudo que era bom tinha que estar na cidade, né? Então, desvalorizando o campo. Enquanto houve muitos países como a Austrália, um bom exemplo, os próprios Estados Unidos, né? o Canadá, são países que conseguiram fazer razoavelmente seu desenvolvimento, preservar a cultura rural, country, sei lá que nome que se dê, de uma maneira muito positiva. O Brasil começa a recuperar isso de poucos anos para cá, felizmente, né? Felizmente. Mas, em geral, houve esse problema do descasamento do desenvolvimento. Isso, logicamente, levou ao quadro que você citou agora há pouquinho, né? E que a gente vê hoje, né? Meio calamitoso nas cidades, todo mundo apinhado, sem emprego, e o campo precisando de capacitação e de gente disposta a trabalhar, porque, afinal de contas, sem o pessoal do campo, da cidade, come o quê? Não tem como, né? Não se inventou ainda aquela pílula espetacular que alguns sonhavam, né? Dos astronautas. Então, hoje, é nítido o papel do campo. E respondendo à sua pergunta, o Banco Mundial, quando enxergou nessa nossa iniciativa de um programa que ia ao encontro da miséria rural, da pobreza rural, levando saneamento básico, que é o que está aí, preservação do meio ambiente, recuperação de estradas vicinais, mas também cidadania, a gente já abordou aqui, junto com a Defensoria Pública, a gente vai ao campo levar regularização da propriedade rural do pequeno produtor que ainda não tinha o título de posse ou, enfim, o registro definitivo. Sequer o registro civil. Enfim, você imagina, tem muita gente na cidade que não tem certidão de nascimento, agora imagina no campo. A dificuldade dessas pessoas para acessarem direitos básicos que estão sendo levados através desse programa. Além de um casamento muito positivo com o programa de saúde da família, onde, ao irmos nesses recônditos, nessas localidades, a gente também está levando a prefeitura do município junto, levando o programa de saúde da família, levando a interiorização de uma ação mais firme, mais pesada do poder público, e acho que isso, assim, encantou o Banco Mundial. Houve um episódio da visita do Makhtar Diop, que é o diretor do Banco Mundial para o Brasil e para alguns países da América Latina, onde, ao visitar um município de Porciúncula, uma comunidade lá, e receber das mães lá daquela comunidade o testemunho do quanto a saúde dos filhos, do quanto elas próprias, as mulheres da comunidade, se tornaram pessoas mais participativas, que, de alguma maneira, tomaram o destino da sua família nas mãos. Você sabe que ele, que é um homem vivido, já trabalhou em todos os continentes, ele é originário do Senegal, um país africano, ele chorou copiosamente nesse dia, diante do depoimento dessas pessoas, mostrando claramente que tinha sido tocado pela sinceridade, pela forma com que aquelas pessoas estavam se manifestando, dizendo: isso aqui não é um programa
chapa branca, um programa de governo de oba-oba, não. Isso é um programa real, em que as pessoas, o governo está aqui, mas a gente trabalha também de voluntário nesse programa. A gente se entrega a isso, a gente trabalha com emoção e com vontade de transformar a realidade. Eu acredito. Eu também tenho muita emoção. Vejo que você também tem no seu trabalho. É muito bom você poder fazer uma intervenção, você poder participar da melhora histórica, né, da vida de alguém, ainda que anonimamente. Você vê que está podendo fazer alguma coisa na sua passagem aqui na Terra, né? Que você está deixando um legado do bem. Afinal de contas, tem uma fábula que diz que na hora da morte a gente não pode levar nada, não pode levar ninguém, mesmo os faraós que queriam enterrar seus súditos para não ficarem sozinhos dentro dos túmulos e das pirâmides que construíam, a única coisa que você leva foi o bem que você fez. Então eu acredito nisso. Cláudio, você está abordando uma coisa sobre um aspecto que raramente as pessoas discutem. Eu acho que qualquer função, seja ela pública, seja você funcionário de uma empresa privada, ou seja mesmo uma pessoa dedicada a uma causa voluntária, no fundo, o que está colocado ali é a oportunidade da gente fazer a construção desse mundo. Se uma pessoa se vê no dia a dia, na sua função de trabalho, de uma maneira tão maçante, tão desestimuladora, que ela não se vê construindo isso, ou ela busque uma atividade que complemente o seu trabalho para te dar mais satisfação nessa área, ou então, sinceramente, tem que buscar uma forma de arranjar uma outra ocupação. Né? Porque viver sem significado, viver sem sentido, viver sem dar essa contribuição, é algo que não dá. É a mesma coisa, você falando em fábulas e parábolas, né? Tem aquela de você passar, né, uma pessoa passar e está lá alguém assentando tijolo. Né? E ao ser perguntado, o que você está fazendo? Aquela pessoa responde, bom, eu estou aqui fazendo um muro. E mais adiante, ao encontrar uma pessoa também fazendo assentamento de tijolos e perguntar, o que você está fazendo? E ele responde, eu estou construindo uma catedral. Quer dizer, né? Os dois estavam na mesma obra, né, que por acaso devia ser o trecho que construía o muro da catedral. Mas para um a visão era limitada. Ele está só fixado na tarefa. O outro está fixado no projeto. E aí que eu acho que é uma coisa legal, a gente falando aqui de ambiente, de comportamento em geral das pessoas diante do clima, se você não pode construir, pelo menos não destrua. Você está diante de um mundo, está diante, enfim, da natureza, dos recursos naturais, e eu noto que determinadas pessoas, por desinformação, outras por pura revolta, porque não conseguem as coisas na vida, então tem que se vingar de alguma coisa ou de alguém, e começam a praticar coisas que, sinceramente, além de não ter nenhum significado prático para elas, como jogar lixo na rua, não ter o mínimo cuidado com a vizinhança em termos de como é que o seu comportamento, seus hábitos de consumo. Né? Pessoas que... eu conheço muita gente que é extremamente humilde, mora numa comunidade pobre, ou mora num município do interior, bem pobrinho, são pessoas caprichosas, são pessoas cuidadosas, que isso não tem a ver com pobreza. Isso tem a ver muito mais com um comportamento que a pessoa ou adquire do ponto de vista familiar, ou então desenvolve e aprimora. E frequentemente a gente nota que esse tipo de pessoa é a que é pensada, né? Que alguém, algum dia, nota aquele comportamento e vai ali e fala, olha, você não quer trabalhar para mim? Quer dizer, eu acho que é muito mais fácil até você conseguir suplantar, melhorar de vida se você tiver um comportamento bom e tiver, sobretudo, Cristina, alegria interior. Você não acha que isso é uma coisa que exala, que emana da gente? Sim. Acho que sim. As pessoas que são mais dedicadas às boas causas, num curto prazo, às vezes se sentem até passadas para trás por outras, que teoricamente são as mais espertas, né? A teoria da levar vantagem em tudo, enfim, tudo aquilo se dar bem, mas que a longo prazo, na corrida longa que é a vida, na média, né? As pessoas que têm um comportamento melhor em relação a qualquer assunto, mas em relação a isso que a gente discutiu aqui e está discutindo de meio ambiente, comportamento social,
essas pessoas tendem a ser reconhecidas também como pessoas de mais valor e as oportunidades para ela certamente vão acontecer e ela vai ter premiado esse esforço. É claro que não adianta ser assim e não se mostrar, não fazer com que as outras pessoas te vejam, já que a vida também é uma grande corrida, onde você tem que vencer obstáculos e tem que vencer coisas também, né? Você tem que se colocar diante do ambiente de trabalho, diante da vida em geral. Mas eu acho que o fundamental dessa nossa discussão aqui é que o hábito diário de uma pessoa, ele representa depois o resultado da humanidade como um todo. Então, não adianta eu ficar criticando uma fábrica que polui, mas quando eu compro um produto, se, por exemplo, hoje em dia, para comer um sanduíche, eu compro uma embalagem de isopor, 10 guardanapos, uma bolsa, um garfinho de plástico, mais não sei o que, uma bolsa, o saquinho que vai com garfinho, uma toalha. Poxa, para comer um sanduíche, quantas árvores precisa derrubar para fazer papel? Depois, quanto precisa gastar com reciclagem para consumir o plástico? Enfim, mas que sociedade maluca é essa que a gente está vivendo? Isso tinha que ser muito mais simples. A quantidade de sacola, de plástico que a gente gera, que faz, que acontece. E depois, quando a gente vai preparar nossas cidades, quando fala em meio ambiente, ou é um negócio radical que não deixa licenciar uma coisa do desenvolvimento, ou então é o estupro ambiental, ou seja, faz de qualquer jeito, ocupa a margem do rio e depois, quando ocupa as áreas de mangue e vem uma enchente... E morre. E tem perdas, tem mortes, há um desespero coletivo, quando, na verdade, o que tinha que ter é um pouco mais de rigidez na forma de ocupar o espaço urbano. Não dá para fazer média nem demagogia com esse tema. Esse tema é um tema que merece responsabilidade, merece que a gente tenha uma visão clara de que não podemos mais conviver com a frouxidão administrativa de deixar ocupar áreas que são áreas que o rio vai tomar de volta, que o mar vai tomar de volta. Não tem jeito. No futuro, essa frouxidão administrativa vai custar vidas. Vai cobrar seu preço, né? De crianças, de idosos, de pessoas que não têm a mínima defesa porque alguém que tinha conhecimento não foi suficientemente firme para agir naquela direção. Então, meio ambiente e vida nas cidades e no campo é um tema urgente que não tem que caber nem a ambientalistas, nem a desenvolvimentistas, nem a ruralistas, porque parece que cada um é uma tribo diferente. Eu costumo brincar que nós temos que ser todos sustentabilistas. Ou seja, o nosso compromisso é criar atividades sustentáveis, atividades que possam, ao mesmo tempo, gerar todo o progresso e também a gente poder olhar para o futuro e os netos da gente têm orgulho dessa geração. Falar, pô, a geração dos meus avós, diferentemente dos avós deles, que não tinham informações, eles cuidaram do meio ambiente, eles tomaram providência no final do século XX, início do século XXI, que nos deu condições de sobreviver. Então, que os nossos netos, bisnetos, enfim, já que a geração dos nossos filhos está vivendo nesse ambiente, que a gente possa ter neles, assim, esse olhar para o passado, reconhecendo o esforço que nós fizemos. Acho que esse é o principal legado que a gente pode deixar. E eu acho que está deixando um ótimo legado também de ter coragem de falar num negócio desse, porque eu acho que hoje em dia tem muito assim a omissão disso, né? Joga-se uma nuvem de poeira e o que se vê é essa ocupação desordenada que está gerando em todas as cidades, não só no estado do Rio, acho que no Brasil inteiro, mas nosso programa é veiculado no estado do Rio também, na Plena TV de Macaé. Eu acho que nessas duas cidades a gente está vendo uma ocupação absurda e depois o preço seguramente vem, quer dizer, quando cai uma chuva ou quando tem um problema de falta de alguma coisa, quer dizer, não tem a infraestrutura necessária, depois cobra justamente dos governantes. Então, é uma atitude de muita coragem.